Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar hoje a semana 1 do segundo volume do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado. Conteúdo de matemática da semana 1 começa lá na página 12. E o conteúdo a ser estudado é uma continuação do volume 1 do PET, que é o conteúdo de análise combinatória. Então, para a semana 1, explica um pouquinho sobre o que é uma permutação e sobre formar anagramas com palavras, com letras, com números e tudo mais. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que vem de proposta na semana 1 para que vocês consigam resolver as atividades. Então, primeiramente, vamos ver o que é uma permutação. Então, quando fala de permutação, é quantas possibilidades eu tenho para escrever as três letras A, B e C, por exemplo, de formas diferentes, de posições diferentes. Então, quando fala de permutação, é eu trocar as letras de lugar e saber quantas vezes eu posso fazer isso. Quantas soluções eu terei ao fazer isso, ao trocar essas letras de lugar. Então, permutação, permutar é trocar de lugar. É colocar, né, pensar em todas as possibilidades. Eu posso colocar A, B, C, eu posso colocar A, C, B, B, A, C e por aí vai. Então, é eu trocar as letras de lugar e ver de quantas formas eu posso fazer isso. Então, isso significa permutação. Então, vem até aqui no glossário, onde fala que permutar é mudar ou trocar reciprocamente. Bom, cada ordem que se dá aos objetos é chamada de permutação simples dos objetos. Então, toda vez que pedir a permutação, você vai pensar em todas as possibilidades de ordens, né, trocar a ordem, trocar a posição dessas letras ou de números que pedir para fazer. Então, aí vem como primeiro exemplo, formar os anagramas da palavra lia. Então, anagramas da palavra lia são as permutações possíveis para a palavra lia. Então, quais são esses anagramas? Quais são os resultados? Eu posso manter o L-I-A, eu posso colocar L-A-I, eu posso colocar A-L-I, eu posso colocar o A-I-L, eu posso colocar o I-A-L e eu posso escrever o I-L-A. Então, nós temos aqui 6 possibilidades de anagramas da palavra lia. Então, eu posso ter duas opções que começam com a letra L, duas opções que começam com a letra A, duas opções que começam com a letra I. Então, essas são as possibilidades para a palavra lia. E para a palavra Luiz, então percebe que se eu tiver 3 letras, eu tenho 6 possibilidades. Agora, se eu aumento a quantidade para 4 letras, então para a palavra Luiz, olha a quantidade de anagramas que é possível formar. Então, essa quantidade já aumenta muito. Então, quais são esses anagramas? Quais são as possibilidades que você tem para escrever, para permutar essas 4 letras da palavra Luiz, né? E quantas possibilidades e quais são essas possibilidades? Então, aí veio com essa solução também, já foi um exemplo resolvido para vocês entenderem o que seria essa permutação e o que seria os anagramas. Então, anagramas são os resultados, são as possibilidades. Então, aqui nós temos um total de 24 possibilidades de anagramas da palavra Luiz. Então, os anagramas são as palavras entre aspas, porque nem sempre vamos ter sentido, né? Nem sempre vamos ter uma palavra em si, né? Nós não vamos conseguir ler aquela palavra, mas por isso que ela vem entre aspas. Então, são as palavras entre aspas formadas com as mesmas letras da palavra dada. Tais palavras podem não ter significado na linguagem comum. Bom, agora é a vez de vocês. Então, a atividade de vocês começam aqui. Vocês vão formar todas as permutações dos algarismos 1, 2, 3. Então, vocês vão escrever todas as possibilidades de permutar os algarismos 1, 2 e 3. Então, não é apenas a quantidade, é escrever quais são todas as possibilidades.
Número 2, forme todas as permutações das letras A, B, C e D. Então, a mesma coisa, todas essas atividades, da 1 a 7, vocês vão escrever quais são as possibilidades. Aí, um pouco abaixo, vem a quantidade de permutações. Então, nem sempre é fácil escrever quais são as possibilidades para depois contar quantas que deram ao todo. Porque, às vezes, dependendo da quantidade de letras que tem uma palavra, isso se torna uma quantidade muito grande e inviável de escrever, sem necessidade. Se a questão te pergunta apenas quantas possibilidades, você não precisa saber quais são elas. Você precisa saber só a quantidade final. E para calcular essa quantidade, nós temos uma formulazinha, que é a fórmula da permutação, é mais ou menos a mesma ideia que já estávamos trabalhando no primeiro PET, só que isso não veio com o princípio fundamental da contagem, né, não especificou que era a permutação, mas segue o mesmo raciocínio. Então, primeiro exemplo, quantos são os anagramas da palavra calor? Então, a palavra calor possui 5 letras. Então, para a primeira letra, eu tenho 5 possibilidades. Então, eu posso colocar qualquer uma das 5 letras na primeira posição. Na segunda posição, eu só tenho 4 possibilidades, porque uma das letras já foi utilizada na primeira posição. Na terceira posição, 3 possibilidades, 2 possibilidades e uma possibilidade para o final. Então, totalizando 120 anagramas da palavra calor. Então, a gente faz a multiplicação, né, como foi feito no princípio fundamental da contagem. Bom, eu posso pensar essas possibilidades por meio da permutação, onde nós temos uma pequena fórmula que vai representar essa permutação. Então, se eu preciso fazer a permutação de 5 elementos, que são 5 letras, representamos por P5. Então, esse P indica permutação, e esse 5 indica que são 5 letras, 5 algarismos, né? São permutação de 5, e apareceu esse ponto de exclamação aqui na frente do 5. Então, esse P5, que é a permutação de 5, a gente faz a leitura de 5 fatorial. Fatorial é esse ponto de exclamação que veio na frente do número. O que seria esse fatorial? Seria a multiplicação, começando do 5, a multiplicação dos números em ordem decrescente. Então, eu pego 5, 4, 3, 2, 1 e faço a multiplicação desses números, que totalizou, no caso, em 120. Então, a fórmula genérica ficaria Pn igual a n fatorial, sendo que n é a quantidade de objetos distintos, diferentes que temos. Então, temos 5 letras diferentes, temos 5 algarismos diferentes, então, esse n vai representar a quantidade de objetos distintos. E esse ponto de exclamação, então, é o que chamamos de fatorial. Então, é n fatorial. É um símbolo, né, representado, utilizado na matemática para indicar o fatorial. E aqui vem explicando um pouquinho o que seria esse fatorial. Então, como eu disse, se eu tenho 5 fatorial, é a multiplicação de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fatorial vai até o 1. Se você tem 10 fatorial, você começa 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 e vai até o 1. Então, o n fatorial, ele é definido como sendo 1, se o n for 1. Então, 1 fatorial é igual a 1. E se eu tenho um número maior do que 1, se eu tenho 3 fatorial, então eu já vou multiplicar 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou multiplicar pelos números em ordem decrescente até chegar no número 1. Então, temos que 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, e aí é só fazer a multiplicação. Por convenção, 0 fatorial vale 1. Isso foi uma convenção de que o 0 fatorial teria esse valor. Então, nós não temos
pela definição, nós não teríamos nada para o zero fatorial, mas ele vai ser importante em algumas fórmulas que vamos estudar um pouco mais para frente. Então, sempre que aparecer zero fatorial, o valor disso é 1. Então, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra Brasil? A palavra Brasil possui 6 letras diferentes. Se eu tenho 6 letras diferentes, então eu vou fazer a permutação de 6. Então, o que é a permutação de 6? 6 fatorial. O que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que totalizam 720 anagramas. Exemplo número 3. Quantos são os anagramas da palavra calor que começam por consoante? É muito importante se ater aos detalhes da pergunta. Tem que começar por consoante. Então, eu tenho 3 consoantes de possibilidades para essa primeira letra. Eu tenho a palavra calor com 5 letras ao todo. Só que a primeira tem que ser uma consoante. Então, para essa primeira letra, eu tenho 3 formas de colocar. Então, são 3 possibilidades de colocar a primeira letra. Então, eu tenho 3 fixo. E além desse 3, eu tenho que colocar as outras 4 letras. As outras 4 letras, eu tenho que colocar todas as possibilidades de modificar, mudar a ordem dessas letras, pensando que a primeira letra vai ser uma consoante. Então, eu tenho 3 para a primeira letra. Para a segunda letra, eu já tenho 4 possibilidades. Para a outra letra, eu tenho 3, depois 2, depois uma possibilidade. Ou seja, para a primeira letra, são 3 modos de escrever a primeira letra. Para as outras 4 letras restantes, nós temos o 4 fatorial, porque aí ficam 4 letras para serem trocadas de posição. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vezes o 3, que já estava na primeira posição. Ou seja, a quantidade total de anagramas dessa palavra calor, que começam por consoante, ficaria a multiplicação de 3 vezes 24. 3 é o da primeira letra, 24 é das 4 letras restantes, que totalizam, então, em 72 anagramas começados por consoante. Bom, para esse primeiro momento, vocês entenderem essas questões de permutação. E aí, com isso, vocês vão fazer essas outras atividades que começam lá na página 16. Então, as atividades da página 16 vai até a número 4, e aí, assim, vocês encerram a semana 1 do PET. Espero que vocês consigam resolver as questões, e qualquer dúvida, vocês vão me perguntando depois.